muito bom estar na sua companhia mais uma vez. Você que ainda não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreva e também compartilhe com seus amigos. É só você procurar lá no YouTube Aldoir Santos, ativar as notificações e aí também tem esse conteúdo. Inclusive o que nós vamos tratar hoje aqui vai estar lá também no canal no YouTube. Adicione lá e nós estaremos conversando por lá também. Você pode participar sempre. Muito bem. A Nutiele Freitas, que é supervisora comercial do SCPC Boa Vista, já está na linha aqui conosco. Oi, tudo bom, Nutiele? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Calorzinho também aí por Porto Alegre, não? Sim, aqui está fazendo um tempo muito bom nos últimos dias, bem calorzinho. Tá certo, então. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai falar sobre venda no crediário com segurança. Até porque a SIC aqui de Vacaria está fazendo uma iniciativa nesse sentido. Daqui a pouco mais nós vamos ter em duas partes. Agora a Nutiele vai falar um pouco sobre o que é o SCPC Boa Vista e depois a Patrícia Reginato, que é gerente de contas do crédito garantido, vai estar conosco na segunda parte para falar um pouco mais sobre o crédito garantido, que inclusive vai ser alvo de uma ação na semana que vem aqui em Vacaria. O pessoal interessado pode procurar a SIC, inclusive, a respeito disso. Lembro, então, eu falava no começo, quem ainda não se inscreveu lá no canal, no YouTube, é Aldoir Santos, o nome do canal. Ative o sininho lá, as notificações, para você receber as informações. Bom, prazer conversar contigo aqui no TLB. Seja bem-vinda também ao nosso espaço aqui, nesse papo com o pessoal de Vacaria. Legal. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução, né, falando um pouquinho do SCPC, mas quem vai falar diretamente do serviço é a minha colega Patrícia, né? Então, o SCPC, ele é pioneiro em ações de crédito, né, no mercado. Então, nós já estamos aí há 60 anos, né, de experiência no mercado de crédito, né? Então, a gente tem contribuído significativamente para o desenvolvimento das atividades de crediário, né, e de crédito no Brasil, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, né? O SCPC, ele iniciou em Porto Alegre, então, né, como eu comentei, há 60 anos atrás, mas no finalzinho de 2010, nós lançamos uma parceria com a Boa Vista Serviços, né? Então, como que aconteceu essa parceria? Nós nos juntamos às outras associações do Brasil, né, de grande força, que é a CDL Rio de Janeiro, a Associação Comercial do Paraná e a Associação Comercial de São Paulo, né? Então, nós criamos forças no Brasil. Hoje, no Brasil, nós estamos em torno de mais de 2.000 cidades, né? E no Rio Grande do Sul, nós estamos em 208 cidades, né? Então, são 128 entidades parceiras e estamos em 208 cidades, certo? 200. Uhum, certo. E Tá. tem soluções para todas as etapas do negócio. Isso mesmo, né? Então, assim, nós temos em Vacaria a parceria com a SIC, né? E vale salientar, porque muitas vezes, né, as pessoas não têm noção que existe diferença de bancos de dados, né? O pessoal acha que bancos de dados, que negativação, é um só no Brasil, mas na verdade nós temos mais de um banco de dados no Brasil, né? Então, para se manter protegido, o lojista ele tem que ter essa informação, tá? Hoje nós temos em torno de 80% das grandes redes que operam, né, com o SCPC, né? E nós temos aqui serviços em parceria com a SIC, desde prospecção de cliente, concessão, análise de crédito, gerenciamento de carteira, recuperação, cobrança, né, que nós chamamos. Nós temos todos esses serviços disponíveis a nível nacional e aí em Vacaria, então, em parceria com a SIC. Qualquer dúvida pode procurar a SIC. E eu queria falar, certo, nós estamos falando com a Nutiele Freitas, para quem está chegando agora aqui, sejam bem-vindos à nossa live.
Daqui a pouco a gente vai falar com a Patrícia, que vai falar um pouco mais sobre o crédito garantido. E a gente está falando um pouquinho da história da SCPC Boa Vista, e a Nutiera já falou que atende todas, né, todos os segmentos do negócio. E o cadastro positivo também opera também o cadastro positivo, é isso, né? Com certeza. Na verdade, né, nós estamos muito acostumados em falar sempre em restrição, né? Sempre em restritivo, negativo, né? Mas em outros países, há muito tempo, também já se fala da questão do positivo, né? Então, na verdade, em vez de olhar somente o que o consumidor, seja ele, na verdade, pessoa física ou jurídica, ao invés de termos um olhar somente para as informações de inadimplência, né, do que ele está devendo, também se olha para a questão do positivo. Então, quanto que esse consumidor ou essa empresa está pagando em dia, né? Qual o valor que ela costuma pagar, se ela paga adiantado, se ela paga na data, né? Então, é um outro olhar. Há 60 anos, a gente vem olhando somente o negativo, né? Então, agora, com a questão das leis, do cadastro positivo, enfim, eu nem vou entrar muito no detalhe aqui, senão a gente vai fugir, né? Vou falar resumidamente. Mas desde do ano passado já se vem falando com mais frequência do cadastro positivo. Então, ele vai mudar muito o olhar aí dos analistas de crédito, porque ao invés de olhar só o que a pessoa, então, ficou devendo, né, pessoa física ou jurídica, também vai olhar para aquelas questões de pagamento em dia. E aí vai aumentar as possibilidades, né, de financiamentos, de crédito, enfim, vai ajudar bastante aí na concessão de limites. Uhum. Bom, então o SCPC Boa Vista possui hoje um banco de dados gigante já e bem atualizado, bem preparado para atender as demandas em todas as etapas do negócio, como a gente falou antes. Exatamente, exatamente, tá? A SIC Vacaria, ela está pronta para atender, né, os comerciantes e as indústrias da cidade. Temos esse serviço também disponível, que hoje, apesar de atender todo o ciclo do negócio, temos esse serviço que é o crédito garantido, que hoje especificamente, né, como eu já fiz a introdução, eu posso passar a palavra então para a Patrícia, que ela vai entrar mais no detalhe mesmo de como que funciona aí o crédito garantido, que tem para ajudar também os lojistas, principalmente nesse tempo de crise, de pandemia, que está todo mundo inseguro, né? Às vezes nós conversamos com as lojas e as lojas ficam inseguras de vender no crediário, mas a gente sabe que o crediário ele movimenta a economia, né? Porque nem todo mundo tem condições de pagar à vista ou no cartão. Então, o crediário ele movimenta a economia. Então, vou deixar também para a Patrícia entrar aí no detalhezinho de como que funciona. Certo. Bom, se a Patrícia já está aqui, mas em seguida ela já está conosco. Uma última pergunta para ti, Nutiele. Então, nessa Sim. são 208 cidades que já está funcionando, né? 208, é isso? Isso. São Certo. 208 cidades e nós temos, então, que nem eu te comentei, 80% das grandes redes, né, dos maiores varejistas do Rio Grande do Sul. Certo. E como é que está tendo? Vocês têm um feedback, assim, um retorno do pessoal? Como é que está? Na verdade, assim, nós notamos que os lojistas ainda estão um pouco inseguros, né, em relação à pandemia. Mas, principalmente devido a essas trocas de bandeiras que vem acontecendo toda hora, né? Mas, assim, o SCPC, ele vem justamente para auxiliar nesse momento. Hoje nós temos desde consultas, né, que são mais simples, até consultas, por exemplo, para analisar crédito, que já fornecem, inclusive, o limite para o cliente, né? Também tem a questão do score. Então, tem várias ferramentas que auxiliam na análise de crédito e também várias ferramentas de cobrança. Então, assim, os feedbacks que nós temos dos clientes que estão propostos a fazer investimentos, né, são muito positivos mesmo, porque é um custo-benefício é muito bom aí pro lojista. Ainda mais nessa época, né? De tanta indefinição, incertezas, né?
Exatamente. Ele tem que estar munido ali de tecnologia para conseguir manter o seu negócio, né? Uhum. Tá certo. Bom, Nutiele, mais alguma questão contigo? A Patrícia deve estar chegando aí também, né? Mais alguma questão? Na verdade, eu fico à disposição, né? Então, sou supervisora comercial ali da SIC, estou sempre em contato com a Maria Eduarda e a Clau, né? Então, qualquer dúvida que o pessoal tiver em relação aos serviços que nós temos disponíveis, só entrar em contato com as meninas. Se elas precisarem também da minha ajuda, eu fico à disposição, tá? Agradeço aí a oportunidade de conversar contigo. Muito obrigado. Então, bom trabalho. Muito obrigado. Obrigada, igualmente, uma boa noite. Muito bem. Vocês fiquem aí. Boa noite. Obrigado. Que a Patrícia já vai aparecer também em seguida na nossa tela, que a gente vai aguardar, né? Que ela possa entrar em seguidinha também aqui para participar conosco aqui deste bate-papo, onde estamos falando aqui sobre a questão deixa eu ver aqui, não, em seguida está aqui a Patrícia, já vou adicionar ela, que ela participe conosco aqui para falarmos então sobre o crédito garantido. E se você que está nos acompanhando aí tem alguma dúvida, já pode perguntar, porque a Patrícia já está aqui para responder todas essas perguntinhas. Tudo bom, Patrícia? Boa noite. Tudo bom, Daí? Tudo certo. Boa noite. Boa noite. O que é o serviço de crédito garantido, então, Patrícia? Então, nós temos um serviço que é disponibilizado pela CDL Porto Alegre em parceria com a SIC, né, de Vacaria, que chama-se crédito garantido. O que seria isso? Esse serviço. Esse serviço, ele traz para o lojista uma segurança, né? Algo que ele pode estar trabalhando com o seu crediário próprio, né? Mas vinculado à CDL e aprovado e garantido pela CDL Porto Alegre, né? Então, hoje, a maioria dos lojistas, eles têm, né, o seu crediário próprio, mas esse crediário, ele é subsidiado, o funding dele, o risco dele é todo com o lojista, né? No crediário garantido, o lojista passa esse risco, esse risco da inadimplência para um terceiro, que seria a própria CDL. Então, por isso que nós chamamos do serviço crédito garantido, né? Então, ele pode vender com segurança, ele pode vender para os seus clientes, né? E no momento que a CDL aprovar aquele crédito, essa aprovação ela é feita por nós, né? No momento que a CDL aprovar esse crédito, ele pode vender para o cliente e tendo a certeza de que se o cliente não efetuar o pagamento na loja, a CDL se compromete a efetuar o pagamento daquele crédito. Uhum. Eu estava lendo aqui, né, uma lista de vantagens. Tem uma lista grande de vantagens, né? Poderia enumerar algumas delas, assim, para a gente ter um pouco mais de ideia também para quem está nos acompanhando? Sim, claro. Então, uma delas seria essa questão do cliente não se preocupar em ter que fazer essa análise do risco, né? Então, ele pode disponibilizar o seu foco realmente para venda, para o business, né? Para o seu negócio, e não ter que se preocupar tanto com a avaliação de crédito, enfim, e depois, posteriormente, quando também o cliente às vezes se torna inadimplente, né? Ter que ficar fazendo aquela cobrança, tendo que ficar fazendo toda essa parte que é um pouco mais burocrática, enfim, né? Então, uma das vantagens é essa agilidade no processo, né? Então, ele tem muito mais agilidade com o processo da CDL. A CDL, ela tem o crédito garantido e o cheque garantido. Apesar de hoje o cheque ele não ser um instrumento tão utilizado quanto há anos atrás, né? Mas ainda em cidades do interior a gente ainda vê o pessoal ainda pagando com cheque. Então, caso os empresários tenham interesse, eu ainda recebo em cheque e não tenho essa segurança de receber, porque existe muita questão da contraordem, o próprio cheque sem fundo, né? Então, nós também temos esse serviço de cheque garantido, né? Então, a agilidade no processo, a segurança, né? O empresário poder se focar mais no seu negócio e menos na questão da análise do crédito ou da liberação propriamente do crédito.
qualifica a equipe com treinamento gratuito e reciclagens periódicas. A equipe que dizes é a equipe da entidade parceira ou do Isso, empresário. Então, juntamente com a parceria com a SIC que nós temos, né? Então, a gente vai, através da Nutiele, que falou antes, então, seguidamente, ela está reciclando esses conhecimentos, mas isso também é estendido ao próprio lojista, né? Então, no momento que nós fechamos o contrato com o lojista, nós damos todo o apoio a ele, tanto em treinamento, para treinar as meninas que realmente vão fazer a operação ali, né? Que vão fazer a venda. Então, nós treinamos elas, periodicamente, mudou a pessoa, nós vamos e fazemos um novo treinamento, né, para ficar bem ajustado, o cliente está bem, sempre atualizado com as questões das informações que nós temos e para utilizar da melhor forma possível o nosso sistema, né? Estamos conversando aqui com a Patrícia Reginato, que é gerente de contas aí do crédito garantido, para a gente ter uma ideia do que é o crédito garantido, e depois a Patrícia vai falar que a semana que vem ela vai estar aqui, em Vacaria. Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa parceria com a SIC. Patrícia, queria que você falasse um pouquinho também, aliás, essa é uma preocupação de todos os empresários neste momento, que é a questão da inadimplência por todo esse contexto econômico que nós tem aí. E eu vejo aqui que uma das vantagens é essa redução, reduz as taxas de inadimplência, né? Vocês têm números assim, comparativos, por exemplo, para ter uma ideia? Nós temos... Como é que funciona, né, Aldair? Quando o cliente, ele adere ao nosso sistema de crédito garantido, quando existe a inadimplência, ele, por exemplo, o cliente dele não efetuou o pagamento, ele vai solicitar esse ressarcimento a nós. Então, na realidade, quando ele entra no sistema do crédito garantido, a inadimplência dele vai a zero. Por quê? Porque todos os títulos que o cliente não pagou, ele encaminha para nós para efetuarmos o ressarcimento. Então, ele, por exemplo, hoje, se um cliente tem aí uma taxa de 8% ou 6% de inadimplência, quando ele entra no nosso sistema, isso cai para zero, porque todos os títulos liberados pelo sistema, a CDL vai cumprir com o pagamento, né? Então, é um sistema muito interessante, porque o cliente não precisa mais se preocupar com essa questão da inadimplência, né? E hoje, nos tempos que estamos vivendo aí de pandemia, de bandeiras se movimentando, assim, de amarela para vermelha, né? Então, a gente nunca... Essas reduções, assim, de abertura das cidades, também elas, claro, que são sentidas pelo varejista, né? E aí, ele tendo essa segurança no seu recebimento, consegue ajustar seu fluxo de caixa, consegue ter uma segurança melhor em relação às suas entradas, né? E diferente do que se ele tivesse realmente um crediário próprio, sem nenhum lastro, né, de recuperação aí, então ele teria que realmente arcar com a inadimplência, né? Então a gente já tem visto números aumentando, né? A questão do próprio desemprego, ele vai ser um gerador que vai se multiplicar, né? A questão da inadimplência em relação a isso. Então nós temos visto que até os próprios bancos já têm buscado reduzir os limites de cartões de crédito, enfim, né? Tendo em vista a inadimplência que está, assim, por vir, né? Então, essa é uma segurança realmente para o varejista utilizar o sistema da CDL, juntamente nós aqui em Vacaria com a SIC, né? Nós temos a nossa parceria. Então, isso seria realmente um sistema que poderia trazer essa segurança para o empresário, para o varejista hoje, né? Eu imagino que de um lado estão os empresários querendo vender dentro desta crise. Né? De outro lado estão os consumidores querendo comprar, mas também os dois lados enfrentando problemas econômicos. Né? Então o empresário tem que vender e vender com segurança também, né? Justamente, Então, hoje já se reduziu muito, né, a questão das vendas, tendo em vista as pessoas também não têm saído por muito a questão do medo da pandemia, enfim, né?
Então, aproveitar que existe, né, um sistema que possa trazer essa garantia para que o empresário tenha um pouco mais de segurança, né? E não fique tão à mercê da questão da inadimplência, né? Que infelizmente a gente sabe que ela oscila, enfim, quando a economia está melhor, ela tende a reduzir, mas quando existem alguns vales aí nessa questão da economia, a gente tende a aumentar, né, a inadimplência. Então, nesse sentido, o nosso sistema traz essa segurança para o empresário, né? E o próprio consumidor vendo que dentro daquela empresa tem uma outra linha de crédito que ele pode usufruir, que não seja maciçamente a utilização de cartão de crédito, né? Então, isso também para o consumidor, ele consegue ver com bons olhos, e principalmente o pessoal, assim, no interior, o carnê ainda é uma ferramenta muito importante, muito interessante para o varejista, né? E ele não precisa dispensar a sua utilização do carnê, ele só vai vincular a liberação do crédito ao sistema garantido. Uhum. E esse sistema, né? Você vem aqui, Patrícia, semana que vem, né? A visitar alguns empresários? É isso? Isso, eu conversei com a Clau, né? Nós estamos combinando, então acredito que semana que vem, na terça e quarta-feira, eu estarei na região. Então, todos que quiserem uma visita, quiserem entender um pouco mais desse sistema, ele é um sistema muito simples de utilizar, é tudo via web, né? Então, é um sistema bem tranquilo. A gente pode estar agendando as visitas, é só entrar em contato com a Clau, que ela vai estar agendando e fazendo essa regulamentação aí das visitas, né? E estaremos aí na região para divulgar o serviço. Uhum. Bom, falaste aí que é bem simples para aderir. Em linhas gerais, assim, o empresário precisaria do que para aderir ao sistema? Então, nós só precisamos ali levar o contrato, ele assina, preciso de uma cópia do contrato social e da identidade do proprietário que vai assinar, né? Uhum. Vale salientar que esse sistema, ele é um sistema que para o empresário, quando ele vai divulgar na loja, o seu cliente precisa levar apenas a identidade. Então, tem outros sistemas que precisa levar comprovante de residência, a renda. O nosso sistema não precisa de nenhuma dessas comprovações, né? Na nossa base de dados, nós temos todas essas informações, né? Então, nós não pedimos, que isso também traz para o consumidor um pouco de menos burocracia e ele fica um pouco mais confortável. Então, só com a identidade, o consumidor pode chegar na loja que tem o crédito garantido e fazer o seu crediário garantido, sem burocracia, em 5 minutos, menos que isso, o crédito é aprovado e o cliente pode efetuar suas compras. Antes eu falava com a Nutiele que já tem experiência aí de 208 municípios gaúchos, né, que já estão cooperando no sistema, além da capital. Isso, então nós temos a capilaridade de todos esses municípios, né, dentro do estado. Nós temos também algumas outras empresas fora do estado que utilizam a nossa solução, né? Então, ela é uma solução claro que no Rio Grande do Sul nós temos uma divulgação maior, né? Mas ela já tem em outros estados, Paraná, Santa Catarina, nós já atuamos também, né? Então, temos aí muitas informações também, não só da região aqui, mas informações de crédito nós temos do Brasil inteiro, né? Mas, assim, o crediário garantido no Santa Catarina e no Paraná já estamos operando também. Uhum. Vocês têm um sólido banco de dados já, então, de clientes. Exatamente. Exatamente. Certo. Isso é importante, né? Porque hoje o comerciante, enfim, o empresário está bastante preocupado com essa questão de ter o maior número de informações possíveis também para garantir uma boa venda e que permaneça o cliente também depois, né? Porque, claro, às vezes dá um atrapalho todo aí no orçamento, mas depois o cliente volta, né? Tem que ir manejando isso, tem que ir trabalhando com isso, né? Administrando, né? Exatamente. Então, a CDL, por ser uma entidade que trabalha em prol dos varejistas, né? Essa é a causa de existirmos, né, como entidade. Então, como é que funciona a nossa cobrança também? Da mesma forma, foi importante tu salientar
às vezes a pessoa, ela está inadimplente, não é que ela seja, né? Então, teve alguma situação que, enfim, perdeu o emprego, não conseguiu, né, cumprir com todas as suas obrigações e se tornou inadimplente. Então, quando nós utilizamos também da nossa cobrança dentro da CDL, ela é uma cobrança realmente com o intuito de trazer esse consumidor, né, para pagar suas dívidas, enfim, e ficar com uma impressão boa, né, no sentido da cobrança não ser aquela cobrança tão ríspida como a gente vê no mercado, né, às vezes. Então, ser uma cobrança mais amistosa para que o próprio varejista não perca aquele cliente que em algum outro momento pode se tornar adimplente e voltar às compras, né? E que tenha uma boa impressão até em relação à cobrança daquele varejista que foi através da CDL, né? Mas que foi uma cobrança mais amistosa, né? Então, nós temos sempre essa preocupação, assim, de trazer o cliente de volta. Perfeito. Né? Patrícia, chegou uma pergunta aqui pedindo para que fales um pouco mais, falasse, de repente, eu acho que não entendemos bem aqui a questão do contrato de cheque. Tem uma questão relacionada ao cheque? Falaste sobre isso antes? Eu não lembro. É uma questão de cheque também? Isso, eu comentei, porque nós temos dois tipos de contrato. Um que é o crédito garantido, quando o cliente ele precisa levar apenas a identidade, né? E aí nós emitimos no sistema as duplicatas ali para o cliente assinar, né? Como um instrumento de confissão de dívida, né? Válido. Ou nós também temos a opção do cheque garantido. E aí, nesse caso, o cliente vai com o cheque e efetua o pagamento com o cheque. Aí é feita toda a consulta ali no banco de dados, né? No momento que a CDL aprovou o recebimento daquele cheque, aquele cheque está garantido também pela CDL. Então, existem essas duas formas do varejista hoje utilizar a nossa informação. Perfeito. Muito bem. Na semana... É terça que vem, né? Terça-feira. A semana que vem... Nós estamos ajustando a data. Eu acredito que terça e quarta, ou quarta e quinta, eu vou ver melhor com a Clau como que ela vai conseguir organizar essa agenda, mas na semana que vem eu estarei aí na região. Perfeito. Conversando então com os empresários, né? Assim que está fazendo essa mobilização para que a gente possa conhecer mais um pouco do crédito garantido. Né? Todos procuram crédito. Hoje há um crédito que é garantido aí pelo sistema SCPC Boa Vista, né? com crédito garantido lá, uma parceria da CDL Porto Alegre. Patrícia Reginato, muito obrigado. Um abraço para a Nutiele também. Estamos à disposição e esse material vai estar daqui a pouco disponível lá no meu canal também no YouTube. Mais alguma informação, fique à vontade. Não, eu gostaria de mobilizar, né, os empresários da região que queiram realmente conhecer a nossa ferramenta, a nossa solução, né? Caso queiram, podem mandar ali para a Clau, entrar em contato com ela, que ela direciona os meus contatos também. Vamos fazer tudo isso em parceria, né? Para que possamos, então, disponibilizar esse serviço para o maior número de varejistas na cidade, né? Que possam realmente dar crédito, vender mais com segurança. É isso que eu teria para contribuir. Tá bem, então. Um abraço e lhe aguardamos aqui na semana que vem. Então tá, um abração. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, muito obrigado. A Patrícia Reginato, tchau, tchau, muito obrigado. A Patrícia Reginato, que é a gerente de contas aí do crédito garantido, e também no Nutiele, supervisora comercial da SCPC Boa Vista, que participaram conosco aqui nesta live hoje especial, uma parceria também com a SIC de Vacaria, a Câmara da Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços. Obrigado a Clau e também a Duda, o pessoal lá da SIC. E você que tem alguma dúvida, quer saber mais sobre isso, entre em contato com a SIC mesmo amanhã, né? Faça aí já o agendamento. E esse material vai estar disponível também para quem não acompanha em seguida lá no canal no YouTube. Você que ainda não fez a inscrição, vai lá, se inscreva e ative as notificações. Na quinta-feira, nós teremos lá no canal uma entrevista exclusiva somente no canal. Quinta-feira à noite vai estar lá somente no canal uma entrevista exclusiva. Um perfil de uma pessoa de uma liderança de vacarejo, vou adiantar, estará lá exclusivo no canal, somente para o pessoal do canal.
Gente, um abraço, muito obrigado, se cuidem e até a próxima.